Laboratório Digital desse mês foi palco não apenas para uma, mas para duas disputas. De um lado, fizemos uma enquete, perguntando à nossa comunidade qual o melhor smartphone top de linha. A votação foi encerrada com mais de 5.000 participações. Para o público, o campeão foi o Galaxy S6 Edge, seguido pelo iPhone 6, pelo Moto Max, pelo Xperia Z3 e pelo G Flex 2. Agora vamos conferir o que mostram os testes do Laboratório Digital. Veja quem é o escolhido do Olhar Digital como o melhor smartphone top de linha. Mais rápidos, mais potentes, mais estilosos e também os mais desejados. O Laboratório Digital deste mês comparou os melhores smartphones disponíveis no mercado brasileiro. As principais marcas aceitaram o convite do Olhar Digital. A acirrada batalha foi entre os smartphones top de linha da Apple, LG, Motorola, Nokia, Samsung e Sony. Mais uma vez, por se tratar de dispositivos top de linha, todos os modelos surpreenderam e se destacaram por suas peculiaridades. Qualidade, velocidade e performance impressionam. Detalhe é que à medida que novos smartphones são lançados no mercado, mais difícil fica essa disputa. Nessa competição de altíssimo nível, o que decide o campeão são os detalhes. Vamos às provas. Colocamos lado a lado o iPhone 6 da Apple, o G Flex 2 da LG, o Moto Max da Motorola, o Lumia 930 da Nokia Microsoft, o novíssimo Galaxy S6 Edge da Samsung e o Xperia Z3 da Sony. Neste quesito, sempre vence aquele que mais combina com seu estilo. Todos os aparelhos trazem acabamento fino e de alta qualidade. As diferenças são pequenas. O mais leve da categoria é o iPhone 6, com apenas 129 gramas. Com 3 gramas a mais, quase nada, o S6 Edge tem 132 gramas. Com 152 gramas, G Flex 2 e Xperia Z3 têm exatamente o mesmo peso. Os mais pesados da categoria, que na verdade só são mesmo pesados quando comparados aos seus concorrentes, são o Lumia 930 com 167 gramas e o Moto Max com 176 gramas, ainda assim menos de 50 gramas a mais que o iPhone 6. Talvez a espessura faça mais sentido nessa comparação, principalmente para quem carrega o aparelho no bolso. O iPhone e o Galaxy S6 Edge surpreendem com 6,9 e 7 milímetros respectivamente, os mais finos da categoria. Em seguida, o Xperia Z3 acompanha bem de perto, com apenas 7,3 milímetros. O Moto Max é o quarto, já com 8,5 milímetros de espessura. O G Flex 2 tem sua peculiaridade de ser o único smartphone curvo da categoria. Ainda assim, na parte mais fina, ele tem 7,1 milímetros e 9,4 na mais espessa. Mais uma vez, na delicadeza, fica no final da fila Lumia 930 com 9,8 milímetros de espessura, o mais grosso. Todos os aparelhos usam materiais de primeira. O acabamento do S6 Edge, todo em vidro, dá um ar de superioridade. Já o nylon balístico do Moto Max aparenta resistência. O diferente da turma é o G Flex 2, com sua tela curva. A ergonomia do aparelho é bem interessante e ele fica confortável no bolso e também na hora de usar. Mas esta é uma aposta somente da LG. Sua rival coreana, com o Galaxy S6 Edge, arredondou as bordas do aparelho. Nós gostamos muito do resultado. Às vezes, dá até a impressão de uma tela sem fim, muito interessante. Aqui, Lumia 930 e Xperia Z3 ficam empatados na lanterna. O Moto Max vem em seguida com sua robustez. Em terceiro, deixamos a simplicidade do iPhone 6. O G Flex 2, com sua exclusiva tela curva, chama a atenção por ser o diferente. Mas o grande campeão mesmo, na nossa opinião, no quesito design, é o novo Samsung Galaxy S6 Edge. O acabamento impressiona logo de primeira, mas ao manusear o aparelho super fino e com as laterais arredondadas, foi impossível dar a vitória para outro. As telas também são equivalentes em tamanho, qualidade e definição.
Mas vamos aos detalhes. A menor tela de todos os 6 modelos deste comparativo é do iPhone 6, com tela Retina HD de 4,7 polegadas e resolução de 1334 por 750 pixels. Seu irmão maior, o iPhone 6 Plus, tem 5,5 polegadas. Em seguida, o Lumia 930 é só um pouco maior, com sua tela AMOLED Full HD de 5 polegadas. O Galaxy S6 Edge não surpreende pelo tamanho, mas pela incrível resolução Quad HD da tela Super AMOLED de 5,1 polegadas. Xperia Z3 e Moto Max têm exatamente o mesmo tamanho, 5,2 polegadas. Mas enquanto o aparelho da Sony usa a tecnologia LED e tem resolução Full HD, o novo Moto Max também tem display Quad HD de AMOLED, mas ainda assim fica bem atrás do S6 Edge quando colocado lado a lado com o aparelho da Samsung. Se tamanho for documento, o LG G Flex 2 é o maior de todos. A tela OLED de 5 polegadas tem Full HD de 1920 por 1080 pixels. Claro, essas novas telas Quad HD impressionam quando falamos de brilho e contraste. A Sony, com seu Xperia Z3, como já é tradição nos produtos da marca japonesa, tem o contraste mais alto quando comparado aos seus rivais. As telas de OLED ou AMOLED ou Super AMOLED do G Flex 2, Moto Max, Lumia e S6 Edge mostram imagens impactantes e com mais saturação. Já o iPhone 6 é o mais equilibrado. Apesar de o Moto Max também trazer resolução Quad HD, sua qualidade não se destacou muito frente aos seus concorrentes. Assistindo a um mesmo vídeo em alta definição ou observando detalhes de fotos, foi fácil escolher um ganhador. Mais uma vez, o vencedor do quesito tela é o Galaxy S6 Edge. A definição da tela é incrível. Em um mesmo vídeo Full HD, os detalhes impressionam, mas não é só isso não. O conjunto da obra não deixa espaço para dúvidas. A qualidade, o acabamento curvo das bordas, o equilíbrio de cores e a saturação praticamente hipnotizam. São muitos números, mas realmente olhar só para as especificações não adianta. Todos os 6 aparelhos avaliados nesse laboratório apresentam performance e desempenho excelentes. Fica difícil notar grandes diferenças entre eles. A equivalência não é medida nos números, como acabamos de dizer. O iPhone 6 parece o mais fraquinho quando olhamos somente para as configurações. Ele é o único com apenas 1 GB de memória RAM. O processador A8 tem 64 bits, mas apenas 2 núcleos. A velocidade também é a mais baixa, 1.4 GHz. Moto Max, Lumia 930 e Xperia Z3 trazem todos os processadores Snapdragon de 4 núcleos, com velocidades que variam entre 2 e 2,7 GHz. Já os rivais sul-coreanos, G Flex 2 e Galaxy S6 Edge, trazem processadores de 64 bits com 8 núcleos. Todos, com exceção do iPhone, têm 3 GB de memória RAM. Interessante é que o iPhone 6, mesmo com especificações abaixo da média, apresenta desempenho igual aos demais. Mais uma vez, não tivemos outra saída, a não ser decretar empate técnico. Desta vez, entre todos os participantes. Todos os smartphones são extremamente rápidos e suportam as mais pesadas tarefas e aplicativos, inclusive diversos rodando ao mesmo tempo. Falar de sistema operacional sempre gera polêmica, afinal, cada um tem seu preferido e sabe o que mais lhe agrada. Mas ainda assim, algumas informações podem ser úteis na hora de decidir. Claro, nada melhor do que experimentar, mas vamos lá. Dos 6 modelos, apenas 2 têm sistemas operacionais diferentes. O iPhone 6 e seu novo iOS e o Nokia Lumia 930, que usa o Windows Phone 8.1. Os outros dispositivos são todos Android. O Moto Max e o Xperia Z3 ainda saem de fábrica com a versão KitKat 4.4.4. Mas tanto a Motorola quanto a Sony garantem atualização para a versão 5.0 do sistema, o Android Lollipop. Já a LG e Samsung oferecem a última versão Lollipop já instalada no aparelho. Interessante é que LG, Samsung e Sony também instalam alguns recursos próprios nos seus dispositivos, programas que modificam a usabilidade e interface do sistema.
O Windows Phone pode ser uma alternativa interessante, mas a plataforma da Microsoft ainda sofre com a falta de programas. São cerca de 350 mil aplicativos à disposição na plataforma, número bem inferior quando comparado à disponibilidade de aplicativos disponíveis na Google Play ou App Store, que tem mais de 1 milhão de apps à disposição. Pode até não fazer diferença, mas pode acontecer de justamente aquele aplicativo que você tanto queria estar disponível apenas para Androids e iPhones. Ah, e lembrando, né? Como nós entendemos que sistema operacional é questão de gosto, este quesito a gente deixa por sua conta. Escolha o melhor para você. Primeiro, os números de cada câmera. O Moto Max, o Lumia 930 e o Xperia Z3 são os que apresentam maior valor de megapixels. Até assusta. O aparelho da Motorola, por exemplo, tem 21 megapixels. O Sony tem câmera de 20,7 e o Nokia 20 megapixels. Mas isso não significa necessariamente melhor qualidade. O Galaxy S6 Edge tem 16 megapixels, mas um sensor de captura um pouco maior que os modelos da Nokia e Sony. O LG G Flex 2 tem 13 megapixels, porém com sensor maior que o S6. O iPhone 6 manteve os mesmos 8 megapixels dos modelos anteriores da marca. O diferencial da Apple está no conjunto óptico e a lente de cristal de Zafira de alta definição. É muito difícil classificar esses aparelhos de baixo para cima. Talvez seja mais justo separar por patamares. No primeiro, mais baixo, estão o Sony Xperia Z3 e o LG G Flex 2. No dispositivo japonês, o que chama a atenção é o alto contraste e, mais do que a definição dos 20,7 megapixels, a sensibilidade à baixa luz. A câmera do Z3 possui o maior ISO da categoria, o que garante boas imagens mesmo quando a iluminação não ajuda muito. O aplicativo de fotos do Z3 também é bastante completo. Já o G Flex 2 é muito fiel às cores, mas deixa um pouco a desejar na definição. O destaque fica com seu estabilizador óptico de imagem, que faz o que promete, evita fotos tremidas ou embaçadas. O smartphone da LG também traz a função Quick Selfie. Para tirar uma selfie, basta apontar a mão para a câmera frontal do aparelho e ele reconhece e começa a contagem regressiva para o clique. Muito legal! Um nível acima, o segundo patamar, é formado pelo Moto Max, o iPhone 6 e o Galaxy S6 Edge. Como dissemos há pouco, muitos megapixels não significam necessariamente um diferencial decisivo. Mas o Motorola deixou de amargar a última posição no quesito fotografia e se saiu melhor dessa vez. Os 21 megapixels garantem bons cliques, mas não uma posição de destaque. A profundidade de campo das imagens é que chamam a atenção. A câmera de 21 megapixels permite que você tire fotos de alta resolução e faça vídeos em 4K. Tire selfies com um simples comando de voz. Ative a câmera instantaneamente, girando o punho 2 vezes para não perder nenhum momento. O iPhone 6, apesar dos seus 8 megapixels, ainda oferece qualidade superior. O iPhone 6 Plus ainda conta com estabilizador óptico de imagem. Mas o que garante tamanha qualidade do aparelho da Apple são 2 pilares. Primeiro, a grande abertura da lente, que permite maior entrada de luz e cliques mais próximos da realidade. Em segundo, a lente de cristal de Zafira dá uma definição superior às fotos. O Galaxy S6 Edge chama a atenção com seus 16 megapixels. A definição é equivalente ao iPhone, mas o aparelho coreano também conta com estabilização óptica de imagem. O que deixa o Samsung em segundo lugar é a abertura 1.9 da lente, ainda maior do que a do iPhone, e a função HDR em tempo real. Agora, em um patamar isolado, a vitória já esperada é do Lumia 930. O aparelho traz um conjunto interno de 6 lentes de cristal Carl Zeiss. Além da definição superior aos seus concorrentes, as fotos ficam melhores tanto em ambientes com pouca luminosidade quanto em lugares com muita luz. E para quem realmente gosta de fotografar, o Lumia é o que traz mais controles manuais. No quesito fotografia, ele ainda é imbatível, pelo menos por enquanto. Os 6 modelos testados também gravam vídeos e trazem câmeras frontais. Aliás, alguns deram mais atenção às câmeras frontais depois da onda de selfies. O iPhone 6 grava vídeos em alta definição com incríveis 240 quadros por segundo. O resultado são imagens em câmera lenta com muita nitidez e fluidez.
Todos os outros, Moto Max, G Flex 2, Xperia Z3 e Galaxy S6 Edge, gravam vídeos em 4K. O aparelho da Samsung é o que tem melhor câmera frontal, 5 megapixels. Não há dúvida, quanto mais espaço interno, melhor. Principalmente em tempos em que todo mundo quer gravar um monte de vídeos e tirar fotos de tudo que vê pela frente. Se você olhar apenas o armazenamento interno, iPhone 6 e Galaxy S6 Edge saem na frente. Ambos contam com um modelo que oferece 128 GB de memória interna. O Moto Max tem 64 GB de espaço e o Lumia tem metade, 32. As opções com mais memória do LG G Flex 2 e do Sony Xperia Z3 também têm apenas 32 GB. O que diferencia esses dois modelos é a possibilidade do uso de cartões de memória microSD. E aí, na nossa opinião, acabam vencedores nesse quesito. A bateria do iPhone 6 suporta até 384 horas em modo de espera, ou 14 horas de conversação. O iPhone 6 Plus vai um pouco mais longe, chegando às 24 horas de conversação em 3G. A bateria flexível de 2.940 mAh do G Flex 2 promete 50% de carga em apenas 40 minutos, mas não diz sua autonomia. Com uma bateria de 2.420 mAh, o Lumia 930 suporta até 432 horas em espera, ou pouco mais de 15 horas em conversação. O Xperia Z3 da Sony faz a promessa de até 2 dias de bateria. O interessante do modelo Z3 são os modos para aumentar a eficiência energética que, quando ligados, garantem até 14% mais tempo de uso do smartphone. A Samsung afirma que com só 10 minutos de carga é possível usar o Galaxy S6 Edge por até 4 horas. O dispositivo também traz funções para otimizar o uso da energia. E já que bateria é vida, decretamos um empate técnico entre o Xperia Z3 e o Galaxy S6 Edge. Não exatamente pela duração das suas baterias, mas pelos aplicativos que permitem controlar a carga do telefone com mais precisão. Todos os modelos possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi habilitado para banda dupla, o novo padrão 802.11ac, 4G LTE e NFC. LG, Motorola e Samsung também trazem sinal infravermelho em seus aparelhos. Falando em aparelhos top de linha, é hora de colocar a mão no bolso. Para aqueles que possuem mais de uma versão, cotamos o preço do mais barato. Normalmente, aquele com menor memória interna. O mais em conta dos 6 modelos que experimentamos é Lumia 930, com preço sugerido de R$ 1.800. O Motorola Moto Max vem logo em seguida. É vendido por R$ 2.400. Por R$ 300 a mais, o Sony Xperia Z3 custa R$ 2.700. LG, Apple e Samsung oferecem seus aparelhos em preços próximos, todos acima dos R$ 3.000. O G Flex 2 começa com R$ 3.300. O iPhone 6 de 16 GB é vendido por R$ 3.500. E o novo Galaxy S6 Edge, também de 16 GB, custa R$ 3.800. A última posição deste laboratório digital ficou com o Lumia 930 da Nokia. Apesar de ter a melhor câmera da categoria, estamos avaliando smartphones e não câmeras fotográficas. O aparelho já está no mercado há bastante tempo e, ainda que seja o mais barato de todos, não se destaca em praticamente nenhum outro quesito. Também já disponível há algum tempo, o Xperia Z3 da Sony veio na sequência, mas consideravelmente acima do Lumia. É um excelente smartphone com boa performance e câmera intermediária. O diferencial é a possibilidade de usá-lo embaixo d'água e a promessa de bateria de até 2 dias. Em terceiro lugar, o mais justo foi decretar um empate entre o LG G Flex 2 e o Motorola Moto Max. Ambos smartphones que fazem jus à categoria top de linha. O Moto Max leva vantagem na questão do preço, são quase R$ 1.000 de diferença. Mas em funções e performance, os dispositivos são bem equivalentes. Apesar de ser o mais pesado da turma, o Moto Max chama a atenção pelo excelente sistema de reconhecimento de voz. O G Flex 2 é o único aparelho curvo. A gente gosta da inovação.
Mas o que ainda incomoda um pouco nos aparelhos da LG é o botão traseiro. Para falar a verdade, para quem não está acostumado, ele atrapalha e muito. Ambos celulares gravam em 4K. O legal do G Flex 2 são as funções para facilitar na hora dos selfies. Em segundo lugar, o iPhone 6 e sua simplicidade. O grande trunfo do dispositivo da Apple é a combinação entre hardware e sistema operacional. As novas funções do iOS 8 e maior definição da câmera também fizeram diferença. Desta vez, a escolha do olhar digital como o melhor smartphone top de linha é o Samsung Galaxy S6 Edge. Este realmente impressionou. Tudo bem, o aparelho é o mais caro da categoria, mas, de novo, não estamos avaliando aqui custo-benefício. Começando pelo design, que apresenta um smartphone que salta aos olhos, a primeira impressão é de termos um belo artigo de luxo nas mãos. A tela, com bordas arredondadas, é um show à parte. Chama a atenção por ser inédita, mas principalmente pela definição impressionante. Nenhum rival chegou perto do que apresentou o S6 Edge. A saturação do dispositivo coreano também é um diferencial. A performance do aparelho da Samsung, ainda que todos os outros sejam muito bons, é extremamente rápida. Arriscaríamos dizer o mais rápido entre os 6. Escolher as outras posições foi uma tarefa mais complicada. Já escolher o primeiro lugar, nem tanto.